Sim. Então, muito bom dia, ou boa noite, também para a Austrália. Boa tarde também para quem estiver nessas latitudes e para vocês. Sejam bem-vindos. Vamos todos iniciar a nossa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Pois, como dizia há pouco, uma saudação para todos, também para uma família que está em festa com um batismo que irá hoje também ter lugar, tal como ontem também já aconteceu. Uma saudação também, não só para todos vós que estáis aqui na nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, em Espinhela, aqui em Águeda, no centro de Portugal, e também para todos aqueles nossos imigrantes, alguns dos quais também paroquianos na Suíça. É o caso, por exemplo, do Horácio, é o caso também de outros que há pouco vi e agora não me aparecem. E também, como digo, para a Austrália, em que a Isabel dá uma saudação, que está na Austrália, a toda a família e a todos nós. Eu começava, se calhar, por perguntar: que nome é que dais à criança? Alice, uma menina. O que é que pedis à Igreja de Deus para a Alice? O batismo. Ao pedir o batismo para a Alice, tendes consciência do compromisso que assumis de a educar na fé cristã? Que ela aprenda convosco, que aprenda convosco a amar o Senhor e o próximo, observando a lei de Deus como Cristo nos ensinou. E também perguntava aos padrinhos se estão dispostos a ajudar os pais no cumprimento do seu dever. É com alegria que a comunidade cristã recebe a vossa filha para ser batizada. Já que estamos ainda neste tempo de pandemia, eu vou fazer uma bênção para ela à distância e vós que coabitais com ela podereis fazer mesmo esse sinal na testa. O nosso problema, sabem, é que nem sempre nos lembramos deste sinal. Peçamos perdão. Senhor, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Senhor, tenha piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha piedade de cada um de nós, como acabamos de cantar, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. É certo que eles até nem é motivo para darmos esta observação, mas atendendo aos tempos que correm, em que realmente parece que é proibitivo estarmos a celebrar a Eucaristia às 9 da manhã, quero dar umas boas-vindas aqui a esta catequese dos mais velhos, que de facto agora
tem a sua catequese ao domingo, com a Eucaristia e depois com o prolongamento da catequese. Sejam bem-vindos também. E vamos dar glória a Deus por tudo isso. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentemos um bocadinho. Leitura do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor: soltai brados de alegria por causa de Jacó, enaltecei a primeira das nações, fazei ouvir os vossos louvores e proclamai: o Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel. Vou trazê-los das terras do norte e reuni-los nos confins do mundo. Entre eles vem o cego e o coxo, a mulher que vai ser mãe e a que já deu à luz. É uma grande multidão que regressa. Eles partiram com lágrimas nos olhos, e eu vou trazê-los no meio de consolações. Levá-los-ei às águas correntes, por caminho plano, em que não tropecem, porque eu sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Quando o Senhor fez regressar os cativos da Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria, e dos nossos lábios cânticos de júbilo. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Diziam então os pagãos: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor. E estamos exultantes de alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.
Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, como as torrentes do deserto. Os que semeiam em lágrimas recolhem com alegria. Ainda vão a chorar, levando as sementes. À volta vêm a cantar, trazendo os molhos de espigas. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo sumo sacerdote escolhido de entre os homens é constituído em favor dos homens nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraqueza e, por isso, deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu povo. Ninguém atribui a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus, como Arão. Assim também não foi Cristo que tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Deu-lhe aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como disse ainda noutro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó, com os discípulos e uma grande multidão, estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Muitos repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de David, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: Coragem, levanta-te, que ele está a chamar-te. O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: O que queres que eu te faça? O cego respondeu-lhe: Mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho.
Palavra da salvação. Então, uma saudação mais uma vez para todos, também para a família da Idalina, em que hoje recordamos no 7º dia da sua morte, neste dia em que também é de festa para a família da Alice, que vai ser batizada. Estava a lembrar-me da criança como se chamava a de ontem. Como é que é? Era o James. Isto agora estamos numa sociedade cosmopolita, internacional. Ontem foi o James, hoje é a Alice, hoje é também a altura em que cada um de nós é convidado a não ser cego e a ver mais do que com estes olhos, se calhar com o coração, neste dia em que também estás a ver que isto é um montão de coisas importantes, o Dia Mundial das Missões. Esta semana foi dedicada às missões, daqui a pouco o nosso ofertório não ficará na paróquia, é encaminhado para as missões e, portanto, não queria estar, digamos, a fazer muitos comentários, até para não demorar muito. O que eu queria chamar a atenção, isso sim, até porque estas coisas acabam por estar ligadas, porque, no fundo, o missionário é aquele que abre os olhos. E todos percebem o que eu quero dizer com abrir os olhos. O missionário é exatamente esse, mais do que aquele indivíduo que tem umas barbas muito compridas e que anda no meio dos leões. As pessoas mais velhas lembram-se que era esta a imagem que se tinha de missionário, não é? Iam lá para a selva, para o meio dos animais ferozes e tal, e não sei o quê. Muito mais do que isso, também pode acontecer isso, mas muito mais do que isso, é aquele que procura a enculturação. Ou seja, não vai impor a cultura do Ocidente ou do Oriente ou do que quer que seja. É aquele que está com o povo, conhece os costumes do povo, conhece os hábitos do povo e depois, a partir daí, comunica a mensagem de Jesus também para eles. E por isso falam de uma maneira diferente, como eu estou a falar aqui diferente, como falaria diferente se estivesse, de facto, na escola onde já estive, se estivesse, de facto, noutro setor. O missionário é exatamente esse, é aquele que capta a palavra de Deus, que percebe aquilo que Deus quer e depois adapta em função dos destinatários. Aliás, é a pedagogia de Jesus. Ele está a falar para agricultores, fala do campo, ele está a falar para pescadores, fala precisamente da rede que apanha muitos peixes, está a falar para comerciantes, fala daquele que fazia coleção de pérolas e por aí fora. Adapta a mensagem em função de... Ora, isto para dizer o quê? Para dizer, portanto, que o missionário é aquele que abre os olhos, é aquele que educa. Educar significa acompanhar, é aquele que procura, de facto, inserir-se na sua vida e perceber aquilo que Deus quer dele e através dele para os outros. E por isso, às vezes, temos que denunciar tudo aquilo que está ao contrário. É por isso que às vezes temos que anunciar e dizer aquilo que se deve fazer. E por isso, naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó, já tive o privilégio de lá estar umas 3 vezes, que fica, portanto, na Terra Santa, em Israel, que é talvez, penso eu, acho que posso mesmo falar assim, que é a cidade mais antiga do mundo. É um autêntico oásis. A gente ouve falar nisto, mas só de facto estando lá é que a gente vê. E é hoje, quanto mais naquele tempo.
nós vamos de autocarro, ou íamos, ou fomos de autocarro, por uma estrada em que de um lado era areia, do outro lado era areia, com aquela vegetação própria das areias que apanham o sol ali com uma intensidade brutal, e de repente, que é uma coisa extraordinária, depois de andarmos uns quilómetros em areia para um lado, areia para o outro, e não se vê nada que a gente entenda de civilizacional, de um momento para o outro aparece ao lado da estrada, quer do lado direito, quer do lado esquerdo, aparece de facto durante uns quilómetros, aparece realmente uma terra chamada Jericó, que tem, imaginem, fruta de toda a espécie, as bebidas e por aí fora, e não sei mais quanto. Portanto, é um autêntico oásis. Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó, deste oásis, até a cidade da Lua, como também é conhecida, quando naquele tempo Jesus ia a sair de Jericó, com os discípulos e uma grande multidão, reparem, a gente parece que está a ver o filme. Jesus, os discípulos, multidão, todos a seguir Jesus, e de repente há alguém que não o segue, que está parado, que está sentado, que está a pedir esmola, e ainda por cima, que é cego. Ao ouvir dizer, sabem que cego naquela altura não é propriamente, estamos sempre a dizer isto, mas tem que ser para a gente perceber. Cego naquela altura não tem nada a ver com os nossos cegos. Hoje até não se dá o nome de cego, é invisual. Não interessa tanto o nome, interessa de facto que naquela altura uma pessoa que era cega, além de ser cega, carregava a maldição de ser cega. Porque as pessoas pensavam, se ele é cego, se não pode ver as maravilhas de Deus, é porque Deus o castigou. Ora, se Deus o castigou, é porque ele fez algum pecado dos grandes. E se não foi ele, foram os pais. E se não foram os pais dos pais. Ouçam, uma mentalidade que para nós não entra nem à lei da bala, como se costuma dizer, mas que para aquela civilização, e ainda hoje, é um tempo completamente diferente, é uma cultura completamente diferente. E este homem, desprezado porque é cego, desprezado porque não pode entrar na sinagoga porque é um pecador, porque ele fez pecados e porque Deus o castigou e porque lhe tirou e porque fez com que ele tivesse a cegueira e por aí fora, é o homem castigado que não pode entrar na sinagoga, que é a igreja dos judeus, como a gente sabe. Não pode entrar porque é cego, porque é pecador. Por outro lado, ele também, porque é cego, não pode ir a tribunal, o Sinédrio, porque, de facto, não é testemunha, porque não pode ser testemunha, porque ele, como é cego, não pode dizer aquilo que viu, porque ele não vê. E está este homem, nem num lado, nem no outro, é um homem condenado, além de ter a doença que tem, que dizíamos hoje, ainda por cima tem esta carga toda negativa, que é pior do que a doença. Todos nós sabemos o que é que isto significa. E, de facto, este homem, no entanto, apesar de ser cego, apesar de ser condenado, apesar de ser maldito, apesar de não poder entrar na igreja, entre aspas, na sinagoga, ou no tribunal, no Sinédrio, o que é certo é que este homem vê, e é esta a lição a tirar, vê mais do que os outros. E pressente, já que não pode ver, ele pressente que Jesus vem. Ao ouvir dizer que Jesus era Jesus que passava, o Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. E agora ouçam. Quando supostamente deveria ser o momento em que todas as pessoas o ajudavam a caminhar e a aproximar-se, muitos repreendiam-no para que se calasse. Tu estás calado, tu és pecador. É esta a ideia. Está calado, tu és pecador, tu não podes entrar na igreja, nem no tribunal. Quem és tu? Tu não és ninguém, ainda por cima és um castigado que nem sequer vês. Portanto, calma. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de David, tem piedade de mim. Jesus chamou-o. Jesus parou e disse: chamai-o, assim é que é, chamai-o. Hoje, e é engraçado que eu, à medida que eu estou a falar, estou-me a lembrar de coisas que não disse ontem e que devia dizer.
isto só agora é que dei por ela. Jesus não o chamou, mas disse, chamai-o. Porque hoje, tal como ontem, mais do que o chamamento direto, Jesus não chama diretamente. Ele pede para os chamarem. E é aqui que nós, de facto, muitas vezes podemos estar a julgar que Deus é que é o culpado, mas nós é que somos os culpados desta história. Porque, se calhar, Deus continua a chamar, mas continua a chamar, sobretudo, através do nosso intermédio. Através de cada um de nós. Se nós não fazemos a nossa parte, as pessoas não chegam a ouvir o convite. É fundamental reduplicar este convite que o Senhor nos pede para fazer, em vez dele, para que outros o ouçam na sua voz, no seu dialeto, no seu coração. Chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe, também há gente boa, coragem, levanta-te, que ele está a chamar-te. É interessante porque a gente nota que nos cegos do nosso tempo, aqueles que não veem a alegria, aqueles que não veem a felicidade, aqueles que não veem a saúde, aqueles que não veem a riqueza, aqueles que não veem a solidariedade, por aí fora. Estes é que são os cegos de hoje. E são a estes cegos de hoje que Jesus nos pede, chamai-os. Sede instrumentos de alegria para todos eles. Eles estão à espera que haja qualquer coisa. Sede obreiros da metamorfose, da mudança. Chamai-o. E dá o seu encontro. Dizei que Deus também os ama. E é isto. Levanta-te, que Ele está a chamar por ti. E, portanto, Ele continua a chamar. E há gente que, se é verdade que quando se sente implicada, em vez de os puxar, ainda o empurra mais. Todos nós conhecemos casos destes e se calhar já fomos vítimas deste tipo de ajuda, entre aspas, em que a pessoa, de facto, em vez de ser ajudada a ser puxada para cima, ainda por cima, ainda enterra ainda mais. Coragem, levanta-te. Há outros que procuram, de facto, erguê-lo. E agora, ouçam, para terminarem, se nunca mais saio daqui, depois em Oz é uma tristeza. O cego atirou fora a capa. Já sabem que a capa, naquele tempo e para o cego, era a coisa mais importante que ele tinha. Era com a capa que ele se abrigava. Era com a capa que ele estendia para receber as esmolas. E, portanto, atirar fora a capa, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem segue Jesus, a vida do passado, como diz o outro, vai para o galheiro. A vida do passado é posta de lado. Quem quer seguir Jesus não pode usar os hábitos antigos. Quem quer seguir Jesus, se quer ver mais além, o cego não pode, de facto, continuar com os mesmos hábitos, com as mesmas estratégias. É por isso que, às vezes, ao ajudar as pessoas, às vezes o dinheiro não chega. Às vezes é preciso ensinar a fazer limpeza. Às vezes é preciso ensinar hábitos de higiene. Às vezes é preciso ensinar como é que se lava. Como é que se lavam, como é que é... Eu sei do que é que falo. E certamente que vós também sabeis. Cada um tem as suas situações e por aí fora. É muito mais do que fazer uma casinha e tudo mais. Eu nunca me esqueço de facto de uma situação acontecida a algures, não interessa dizer onde, em que de facto contribuímos para que a casa fosse feita e às páginas tantas pedimos ajuda e geralmente quem ajuda é sempre quem tem menos. Os mais pobres são sempre os que ajudam mais. E fomos pedir àqueles que ajudavam os outros pobres, ao Padre Américo, à obra do Padre Américo, do Gaiato e por aí fora. E ele mandou um padre ao sítio onde isso acontecia, um padre que estava, portanto, nessa obra da rua, que é assim chamada, olhou para a casa, não,
esta casa tem que ser mais bem feita, tem que ser mais pintadinha, para que de facto a pessoa ao entrar sinta orgulho e brio. O nosso problema é que toma lá e me chateias, puxa-se de uma nota e está o caso arrumado. E dar brio, estás a ver, força, já tens uma casa. Eu conheço uma senhora que vive com algumas dificuldades, para não dizer muitas, mas que faz questão, todos os dias, de tomar o seu café com o seu pastel. Sabem, se calhar é a única vez, se calhar é a única ocasião em que ela se sente como as outras. Até vai ao café, até come um pastel. Eu nem sei o que é que vos diga mais. Às vezes uma pessoa, quando está implicada, é que dá conta destas coisas, sabem? E eu não digo mais nada que me atrevo. Mas é este Jesus que nos chama assim, e que nos chama para chamarem, que nos envia para ir à procura dos tresmalhados, dos cegos do nosso tempo, que não veem a felicidade porque nunca a tiveram, porque se calhar ninguém lhe soube dar, porque às vezes é através destas pequenas coisitas que se pode ver mais além. Que o Senhor Jesus nos ajude a ver e a fazer ver. E nós vamos, afinal, estou a voltar para trás, nós vamos continuar com uma série de pedidos. Tenham paciência, façam o favor de se levantarem. E nós vamos então continuar apresentando ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, para que Ele nos atenda. E a cada invocação nós vamos dizer, Senhor, vamos dizer, lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos fiéis de todas as paróquias da nossa Diocese, para que não impeçam os cegos de chegar a Jesus, mas sejam eles próprios a conduzi-los até Ele, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos que exercem o ministério sacerdotal, para que nenhuma fraqueza humana os desanime e sejam sempre compreensivos como Cristo, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo povo de Israel e pelos seus chefes, para que recordem as palavras dos profetas e não esqueçam as promessas da Escritura, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos cegos, os abandonados e os cativos, e por aqueles que já perderam toda a esperança, para que Deus se lhes revele em plenitude, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos fiéis desta Assembleia e da nossa paróquia, para que no meio das angústias clamem com toda a fé, Jesus, Filho de David, tende piedade, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pela Idalina, que lembramos nesta celebração e que o Senhor chamou há poucos dias atrás, para que se encontre junto de Deus a pedir por nós, oremos ao Senhor. Também pela Alice, que vai ser hoje batizada, para que a condição de filha de Deus sacramentalmente a ajude, com o auxílio dos pais e padrinhos, a ver mais longe, oremos ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Senhora da Piedade, Santa Maria Imaculada Conceição,
Santa Maria, Senhora da Assunção, Senhora do Amparo, Senhora das Dores, Senhora dos Milagres, Senhora do Acolhimento, Senhora de Fátima, São José Operário, Santo André, São Pedro, Santo Antônio, Santo Adrião, Santa Luzia, São Caetano, Santos Mártires, São Miguel, Santa Joana Princesa, todos os santos e santas de Deus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, que enviaste o vosso Filho unigênito para dar aos homens cativos do pecado a liberdade de vossos filhos, humildemente imploramos a vossa misericórdia para esta criança, que agora vai ser ungida no peito. Pela morte e ressurreição de Cristo, arrancai-a do poder do mal e, como há de experimentar as seduções do mundo e lutar contra o mal, fortalecei-a com a graça do vosso Filho e guardai-a continuamente na sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Nós te ungimos com o óleo da salvação, para que Jesus Cristo seja a tua força. Amém. Já que estamos em pandemia, terá que ser com cotonete para não haver contacto corporal. Vamos fazer o contrário. Venha para aqui para cima, faz favor. E agora vir-se para cá, sem prejudicar aqui os fotógrafos. Olha para aqui, querida. Ah, pois. Pois. Olha para mim, querida. Pronto, está bem. Ela está a olhar para ti. Pronto, ok. Como vós já sabeis, ainda tenho o hábito e ainda tenho esta água que trouxe da Terra Santa. Esta, por acaso, já não foi eu a trazê-la, mas foi alguém que foi comigo e como acabou, e que vem às vezes à missa aqui, e como acabou a minha, aquela que eu trouxe, hoje é esta também que se utiliza, que é do Rio Jordão, esta água. Ó Deus Pai Santo, pelo vosso invisível poder, realizais uma obra admirável mediante os sacramentos. Olhai para e dignai-vos abrir-lhes a fonte do batismo. Receba esta água, pelo Espírito Santo, a graça do vosso Filho Jesus Cristo, para que a Alice seja elevada à vossa dignidade
e possa surgir uma mulher nova. Sobre esta água, Senhor, deixa por vosso Filho a virtude do Espírito Santo, para que todos com Jesus Cristo possam ressuscitar para a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caríssimos pais e padrinhos, esta criança que vós trazeis ao batismo vai receber do amor de Deus uma vida nova. Se vós, guiados pela fé, se estáis dispostos a assumir esta responsabilidade, lembrando o vosso próprio batismo, renunciai ao pecado e professai a fé em Jesus Cristo, que é a fé na Igreja. Por isso pergunto, pais e padrinhos, renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Pais e padrinhos, renunciais às seduções do mal para que o pecado vos não escravize? Renunciais ao mal que faz parte também da nossa natureza humana? Eu peço que a Assembleia dê-me ajuda. Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Acreditais em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e que está à direita de Deus Pai? Sim. Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Alice, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E está-se a rir, hein? Não é nada. Alice, o meu batismo, só falta pôr aqui a data. Faça favor. Agora irei também, podem ficar ainda aí, irei de facto ungi-la com óleo do crisma. É azeite, como sabem, e no azeite coloca-se perfume. É a diferença entre o óleo que há pouco coloquei no peito, que é o óleo dos catecúmenos, deste óleo, que é o óleo do crisma. E porquê o perfume? Não é só para que não cheire ao azeite, não é nada disso. É precisamente para nos lembrar que assim como cheiramos o perfume, não é? Para que o nosso comportamento seja um bom cheiro. Eu acho que não é preciso dizer mais nada. Tenha bom cheiro. Porque às vezes é melhor ficar por aí a conversa. Deus Todo-Poderoso, que te libertou do pecado e te regenerou pela água e pelo Espírito Santo, Alice, te vá agora ungir com o crisma da salvação, para que, reunida ao seu povo, permaneças eternamente membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Amém. Isto não dói, querido. Isto não dói. Ai, valha-me Deus. Isto faz-me lembrar quando a gente vai ao dentista. Não, pronto. Anda lá, é só mais um bocadinho. Pronto, vês? Isto não é fácil. Pode colocar a veste branca também? E pode acender, sim. E fique você sozinho com ela, para não haver outros contágios. Agora és nova criatura, Alice, e estás revestido de Cristo. Esta veste branca seja para ti símbolo de graça. Ajudado pela palavra e pelo exemplo de todos, conserva-a sempre imaculada até à vida eterna. Amém. E recebei, através do padrinho, a luz de Cristo.
A vós, pais e padrinhos, se confia o encargo de velar por esta luz que foi acesa nesta outra que representa Cristo, que é o Círio Pascal. Para que esta criança, iluminada por Cristo, viva sempre como filho da luz, persevere na fé e, quando o Senhor vier, possa ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Amém. Pronto. Diga a Alice que já terminou. No fim, para não me esquecer, tu levas aqui para lá para trás. Como já há pouco referi, o nosso ofertório não fica hoje na nossa paróquia, é enviado para as missões. Recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar em vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo. Hoje a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado na esperança do domingo que não tem ocaso. Quando toda a humanidade entrar no vosso descanso, então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja que está aqui, de toda a Igreja que está também espalhada pelo mundo, da Igreja que, estando fora daqui, está em comunhão connosco através das tecnologias, com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo António, todo o clero, todo o povo de Deus, todos os missionários, também com a Alice e com toda a família e com todos nós que estamos aqui, cantarmos numa só voz. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que nos deixaram e particularmente recordamos hoje, no 7º dia, a Idalina Estima Simões, configurada com Cristo na morte, possa também com Cristo tomar parte na ressurreição. Lembrai-vos ainda e também de todos os nossos amigos, familiares, benfeitores, que, tendo falecido há muito ou há pouco tempo, também estão vivos pela saudade e pela fé. E tende misericórdia também de todos os cegos, com aspas e sem aspas. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Eu já o disse aqui, deixai que eu repita. Isto que acabastes de dizer, e até a dizer, a cantar, o Amém, é a resposta mais importante da missa. A gente que responde tantas vezes ao sacerdote, o Senhor esteja convosco, quero estar no meio de nós, corações ao alto e por aí fora e não sei o quê, de todas as respostas que nós damos na missa, este Amém, no final desta oração consacratória, em que se consagra o pão e o vinho, esta resposta da nossa parte, Amém. E reparem que se a gente até diz 3 vezes, Amém, 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 a cantarem. É como quer dizer assim, eu concordo, é isso que eu acredito. E é com confiança também que nós agora vamos dizer assim, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz que é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis o verdadeiro missionário, eis aquele que abre os olhos ao cego, eis aquele que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. 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 Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo. Cristo, corpo de 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 Cristo,
Cristo. Corpo de 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 Cristo. Cristo. Corpo de 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 Cristo. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pela Idalina que lembramos, por todos os nossos que também estão no nosso coração e junto de Deus, como pedimos e rezamos. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentai-vos um bocadito. E os do batismo, preparem-se, venham aqui já para... Oh Paulo, depois arranjo uma geográfica, faz favor. Relativamente para esta semana, os avisos que vos tenho para dar, como já deram conta, já vamos tendo assim alguns acólitos, mas agora durante estes dias, estamos a reorganizar este serviço de acólitos.
de acordo com a responsável por este setor, a Rita, informa que no dia para todos aqueles que são acólitos e para todos aqueles que queiram ser acólitos, vai haver uma formação aqui na nossa igreja, no dia 12 de novembro, que é uma sexta-feira, repito, 12 de novembro, às 21 horas. Obviamente que devido também ao trabalho dela, agora ela nem sempre pode estar, e por isso delega também na Lília e no Igor, que são também pessoas que depois irão estar um bocadinho a coordenar esse setor. Quero dizer também que durante esta semana celebro na quarta-feira em Travassou, depois na quinta tenho aqui o atendimento, na sexta-feira celebro em Ois, às 19h30, no sábado em Travassou e em Espinhel, aqui é às 6h15, em Travassou é às 5, e neste sábado próximo não celebro em Paradela, não celebro. No próximo domingo, de hoje a 8 dias, na madrugada, antes de vir para a missa, vejam se tem o relógio atualizado. Somos convidados a atrasar o relógio 1 hora de hoje a 8 dias. E, portanto, quando a gente chegar à missa do domingo, já temos a hora de inverno, a hora moderna. E eu já nem já nem digo mais nada, porque é uma confusão de todo tamanho. E, portanto, já com o relógio atualizado, as Eucaristias, já com o relógio atualizado, as Eucaristias no domingo serão às 9 horas aqui em Espinhel, como é hábito, só que desta vez com a hora atualizada, às 10h15 em Ois da Ribeira e às 11h30 em Travassou. Também, o que é que eu disse? Pensei que fosse algo. Está bem. Depois, quero dizer que no domingo eu vou celebrar antecipadamente em Paradela a missa de Todos os Santos. E, portanto, esta Eucaristia, conforme o tempo, será no cemitério ou será na igreja, mas em princípio até será mais na igreja, porque se calhar para domingo vamos ter 60% de possibilidade de chuva. E, portanto, às 4h30 do próximo domingo, tenho em Paradela, portanto, como eu estava a dizer. Depois, no dia 1 de novembro, que é segunda-feira, isto realmente é sábado, domingo, segunda e sexta, ao menos, exatamente, desta segunda a 8, que é no dia 1 de novembro, o dia de Todos os Santos, estaremos no cemitério Além do Rio, às 10 horas, depois às 11h30 será aqui a Eucaristia, com a ida ao cemitério, e em Ois da Ribeira às 14h30 em Ois da Ribeira, e às 4h30 da tarde será em Travassou. No dia 2 de novembro, que é terça-feira, na próxima terça a 8, no dia 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos, celebrarei a Eucaristia na Piedade às 6 da tarde, que é de quase noite, e depois também iremos ao cemitério. Não sei se era mais alguma coisa, pois não. O que vai acontecer na próxima sexta-feira vai ser uma reunião com todos os párocos das paróquias do Concelho de Águeda e também com as pessoas que foram delegadas ao sínodo. A gente vai dar novidades brevemente. Para já, esta reunião é só para os padres e vai acontecer na Borralha. É para os padres das paróquias do Concelho e também para aqueles e aquelas que foram convidados pelos padres a irem a Aveiro, que já foi. E, portanto, é para padres e delegados este encontro, só para saberdes, porque depois vamos estar também envolvidos. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, um bom domingo para todos. Felicidades para a Alice, que ela seja melhor que os pais. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Se calhar melhor é já ir por aqui, porque eu fico aqui. Ora, assine aqui o pai. Aqui na primeira linha, faz favor. Este menino é vosso também, é? Certo? Obrigado.